muito conhecido da palavra de Deus, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Vamos ler juntos, Jeremias, capítulo 18, profeta Jeremias, um texto muito conhecido. E hoje, baseado nesse texto, nós vamos falar sobre consagração e santificação. Jeremias 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja quadrangular do Imirim. Você pode dizer um glória a Deus? Levante as tuas mãos, feche os seus olhos. Pai querido e poderoso, nós lemos a tua palavra e queremos pedir agora que o Senhor venha falar aos nossos corações. Faz deste teu servo, deste pregador, um instrumento usado pelo Senhor. E através da minha vida, fala com a tua igreja, com todas as pessoas que estão aqui presentes e com as muitas pessoas que participam deste culto nas redes sociais. E que o Senhor, através do Espírito Santo, toque os nossos corações e nos faça sensíveis ao teu toque, à tua voz e à tua presença. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. A igreja diz amém. E você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para ele uma linda salva de palmas, aplaudindo com as mãos e glorificando ao Senhor com os teus lábios. Glória a Deus. Então olhe atentamente para o pastor. Nós estamos então numa caminhada neste mês, e o nosso propósito é tirarmos das nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz nos cultos anteriores. Você reconhece que há defeitos na sua vida, sim ou não? Mais uma pergunta que eu fiz, eu quero repetir. E alguém precisa falar para você o que tem na sua vida que não agrada a Deus, ou você sabe bem o que tem aí que não agrada a Deus? Quem sabe? A gente sabe, a gente não é bobo. A gente sabe muito bem aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, que a gente pensa. E eu não estou me referindo, irmã Beth, eu não estou me referindo a erros que acontecem acidentalmente ou ocasionalmente, mas daquelas coisas repetitivas, aqueles erros que a gente comete repetidas vezes. A gente sabe muito bem o que é, ninguém precisa falar, a gente não é bobo, e a gente entende, a gente está entendendo que essas coisas não podem mais ser encaradas normalmente. A gente tem que arrancar isso para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Quinta-feira agora, eu ministrei uma palavra, e eu estava explicando para a igreja, que eu até usei aqui esse altar como modelo para vocês entenderem. Daqui para trás, é quando nós não tínhamos Jesus, e a Bíblia diz que quando nós não tínhamos Jesus, a Bíblia usa vários adjetivos para descrever a gente, mas um deles, a Bíblia diz que nós estávamos imundos. Fala comigo, imundo. Por causa do pecado nós éramos imundos. Mas teve um dia, louvado seja Deus, que nós fomos tocados, o nosso coração foi tocado pelo Senhor através do Espírito Santo, e nós tomamos uma decisão de entregar a nossa vida e o nosso coração para Jesus. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só quem recebeu Jesus, levanta a mão bem alta aí e diga um glória a Deus bem forte.
E naquele dia, no exato momento em que você aceitou Jesus como teu Salvador e Ele entrou no teu coração, a Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, que eu e você fomos na mesma hora justificados por Deus. Lá em Romanos 5 diz, justificados pois pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Foi um milagre instantâneo, a gente deixou de ser imundo, e Jesus vem agora e nos justifica diante de Deus, e no momento em que nós fomos justificados, a Bíblia diz que também nós fomos santificados, fala santificados. No exato momento em que você recebeu Jesus, o Senhor Jesus fez de você um santo e uma santa na presença de Deus. E a prova disso está lá na primeira carta de Coríntios, vou pedir para colocar aqui, 1 Coríntios no capítulo 1, quando Paulo vai saudar a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, olha a saudação que Paulo faz para a igreja. Você consegue pôr para mim em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, aleluia, olha lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de quem? De Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo está se referindo à igreja, e quando ele saúda a igreja, Paulo chama os irmãos de santos. Olha para o irmão do lado aí e fala assim, ó, você já foi santificado. Então você percebe que, não só aqui em 1 Coríntios, eu usei Coríntios como exemplo, mas o Paulo se refere aos irmãos, não mais como imundos, porque nós fomos justificados no ato da conversão, e no ato da justificação nós fomos santificados pelo sacrifício de Jesus. Então hoje, nós somos santos em Cristo Jesus. Você foi santificado. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, eu já fui santificado. Então exatamente no momento da conversão, eu e você fomos santificados, a obra aconteceu naquele momento. Agora, o que nós entendemos na quinta-feira, e daqui para frente eu vou prosseguir na mensagem de hoje, é que esse versículo que nós lemos nos mostra, Paulo fala da santificação no passado. No passado é quando, Aline? É naquele momento que a gente aceitou Jesus. Você lembra quando você aceitou Jesus? Alguns aqui aceitaram Jesus há uma semana, há um mês, outros há um ano, outros há 5, 10 anos, pastor João Batista quase 60, não é, pastor João Batista? Aleluia! Então, a gente, em algum momento no passado, a gente aceitou Jesus, e aconteceu o ato da santificação. Mas aí o Paulo, ele fala que nós temos, ele fala de novo da santificação, mas no futuro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós fomos santificados, mas que agora que nós nos tornamos santos, quem se tornou santo aí, digam glória a Deus. Ele diz que agora que nós nos tornamos santos, porque pelo fato de sermos santos, nós temos que andar em santidade, caminhar em santidade, viver em santidade. E esse ato de santificação que começou lá no passado, ele continua ao longo de toda a nossa caminhada com Cristo, até aquele dia glorioso que Jesus virá nas nuvens para nos buscar. Porque no momento em que Jesus vier nas nuvens e Ele nos levar para os céus, a Bíblia diz que nós seremos transformados, a gente vai deixar de ter este corpo, vai receber o corpo glorificado e perfeito, com o qual nós vamos viver para sempre nos céus, e aí vamos ser santos e perfeitos de verdade. Então tem uma caminhada de santificação ao longo da nossa vida, e nós lemos um versículo muito interessante, que eu quero ver com vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 7,
2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, olha que interessante esse versículo. 2 Coríntios 7, 1, diz assim, ó: ora, amados, pois que temos tais promessas, as promessas ele está se referindo ao capítulo anterior, pois que temos tais promessas, ó comigo, purifiquemo-nos, fala bem forte comigo, purifiquemo-nos. Bate no peito e fala, eu tenho que me purificar. Ele fala, purifiquemo-nos de toda imundícia. Você lembra que antes de Cristo a gente era imundo? Mas agora a gente não é mais imundo, nós fomos justificados e fomos santificados. Você não é mais imundo nem imundo, agora você é um santo em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Agora o que acontece, ó, eu até brinquei quinta-feira, eu falei assim, quem aqui já viu porco? Quem já viu porco aí? Porco é interessante, né? O porco vive sujinho na lama, o porco é sujo, cheirosinho, né? Fedidinho. Mas aí, você pega o porquinho, você tira ele do chiqueiro, e aí, Everton, você leva o chiqueiro, leva o porquinho lá no chuveiro, dá um banho nele, passa sabonete, compra até um sabonete, daquele sabonete caro, dá um banho caprichado. Depois que o porquinho, você tira ele do banho, você joga um perfuminho nele, põe uma fitinha no pescoço do porquinho, o porquinho que estava na lama agora está limpinho, bonito e cheiroso. Olha que coisa linda. Mas aí você solta o porco. Na hora que você solta o porquinho, pastor Luciano, o que ele faz? Corre para o chiqueiro e pula na lama outra vez. Isso é a mesma coisa se eu e você, que antes estávamos aqui na lama do pecado, no momento em que você aceitou Jesus, você foi lavado pelo sangue de Cristo e você ficou santo, purificado, purificada. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Mas aí você começa a viver a sua vida como santo, e você volta na prática dos pecados. É a mesma coisa do porquinho que está voltando para a lama. E tem muita gente que é santo, mas que está pulando no chiqueiro outra vez e se sujando novamente. E não é assim que o Senhor quer. Ele fala, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Você vê que ele ainda separa as duas coisas. Eu tenho que purificar o meu corpo, o meu comportamento exterior, aquilo que todo mundo vê, mas eu tenho também que purificar o meu interior, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções, tudo eu tenho que purificar. Mas a palavra mais importante é esta, ó: aperfeiçoando a santificação. Fala bem forte comigo, aperfeiçoando a santificação. Diga mais alto isso, fala aperfeiçoando a santificação. Então o que acontece, Lídia? A santificação começou no dia que eu aceitei Jesus. Só quem aceitou Jesus, diga um glória a Deus. A santificação começou aqui. Mas agora, Franklin, a palavra está dizendo que isso que começou na minha vida, quando eu aceitei Jesus, a santificação começou aqui, na minha caminhada em santidade, no meu andar em santidade, eu vou aperfeiçoando a santificação. Santificação tem que ser aperfeiçoada. A gente tem que melhorar o nosso caminhar, a gente tem que melhorar o nosso andar, a gente tem que melhorar o nosso falar, a gente tem que ir melhorando, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E essa palavra tem que ficar gravada no teu coração esse mês inteiro e a vida toda. Aperfeiçoando a santificação. Vamos dizer mais uma vez bem forte, toda a igreja, 1, 2, 3. Aperfeiçoando a santificação. Você pode dar um glória a Deus bem forte? E quem vai andar em santidade aperfeiçoando a santificação, diga um glória a Deus bem forte aí. Agora vamos lá. O que tem a ver o vaso do oleiro com o caminhar em santidade? Vamos ler o texto e vamos entender. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí o Jeremias fala no 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele, o oleiro, ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
E como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão dele, na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então vamos lá, olhe para mim. A relação entre a casa do oleiro e a santificação é uma comparação bíblica de um processo contínuo. Processo contínuo, começou lá, vai terminar na volta de Jesus, mas o processo é contínuo, ele não para nunca. A santificação vai sendo aperfeiçoada, e o vaso do oleiro, essa passagem mostra isso, um processo contínuo. O oleiro, ele pega o barro, e entenda uma coisa, o barro nesta passagem somos eu e você. Quem é o barro? Bate no peito e fala: eu sou o barro. Nesta mensagem, eu e você somos o barro. O oleiro, quem é o oleiro? Deus. Então aponta para você e fala: Deus é o oleiro, eu sou o barro. Agora, o que é a casa do oleiro? A casa do oleiro é o lugar de intimidade com Deus. A casa do oleiro é o lugar de relacionamento com Deus. É o lugar onde Deus vai colocar as mãos sobre as nossas vidas, sobre nós somos o barro, para moldar a gente segundo a vontade e o querer dele. Então, a casa do oleiro simboliza e representa o lugar, ou no plural, os lugares onde você exerce, pratica a tua comunhão e a tua intimidade com Deus. A casa do oleiro é o culto, porque aqui no culto você está sendo moldado e tratado com Deus. Hoje mesmo Deus está falando com você, sim ou não? Então, quando você vem para o culto, você vem para a casa do oleiro, para Deus pôr a mão em você, te apertar, te amassar, te moldar, te consertar, modificar o que precisa ser mudado na sua vida. A casa do oleiro é o quarto quando você tranca a porta para ter o teu particular com Deus, quando você vai falar só Deus e você, e só Ele, e só você e Ele, só Ele e você, aquele momento pessoal, particular, de comunhão, de intimidade, aquele seu momento devocional, é a casa do oleiro. Porque quando você se coloca nos pés do Senhor para buscar a Ele em oração, e você vai meditar na palavra, o oleiro começa a pôr a mão em você e te moldar. Então o barro vai na presença do oleiro. Quem é o barro? Quem é o oleiro? Então o barro vai na mão do oleiro. Somos eu e você nos colocando nas mãos de Deus, para que Ele possa moldar as nossas vidas segundo a vontade, o propósito e o querer dEle. Quem quer ser moldado por Deus aqui? Diga um glória a Deus bem forte. Então entenda isso, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, que é o nosso oleiro, e deixar que Ele mude essas coisas que não estão legais na nossa vida. Para de fingir que está tudo bem, para de viver como se não tivesse importância, fazer algumas coisas que a gente faz, falar algumas coisas que a gente fala, pensar algumas coisas que a gente vive pensando não é normal. Nós fomos santificados no dia em que nós aceitamos Jesus, e quem se tornou santo tem que caminhar, tem que andar em santidade, aperfeiçoando a santificação. Mas entenda uma coisa, olha para o pastor, a santidade não é um ato exterior, porque se eu tentar santificar a minha vida, apenas mudando algumas coisas por fora de mim, eu vou estar apenas fazendo uma maquiagem, eu vou estar apenas tentando encobertar algo mostrando algo que não é real. Mas a santificação é um ato interior, é uma mudança que acontece dentro de mim, e quando ela acontece aqui dentro, ela vai aparecer externamente, mas ela é interior. E como a santificação, olha para o pastor, é uma obra interior, quem que faz a obra no interior da gente? É o Senhor Deus através do Espírito Santo. O Senhor Deus através do Espírito Santo que faz a obra dentro da gente e vai nos transformando de dentro para fora. De dentro para fora é uma transformação, uma mudança verdadeira. Vamos continuar olhando aqui a casa do oleiro, olha que interessante. Então a primeira coisa dessa mensagem, um processo de moldagem.
que é uma santificação progressiva, ou como nós lemos no versículo lá, aperfeiçoamento da santificação. Como que é isso? O oleiro, como que é o oleiro? Alguém já viu isso de verdade, ou já viu num vídeo como que é o oleiro fazendo barro? O vaso? Ele pega o barro e joga o barro numa roda, e aí o negócio começa a rodar, e enquanto a roda vai girando, e o barro está lá, ele vai colocando a mão no barro, e aí ele vai dando forma para o barro de acordo com aquilo que ele quer. Se ele quer fazer um vaso magrinho, ele aperta o barro, o vaso fica magrinho. Se ele quer fazer um vaso mais gordo assim, para caber mais coisa, ele faz um jeito lá que eu não sei como que é, só sei que daqui ele vai pôr na mão, e o vaso vai pegando a forma de um vaso mais largo, mas ali vai girando, e o barro vai sendo moldado pelo oleiro. Ele vai sendo, o barro vai sendo moldado para que o barro se transforme num vaso do jeito que o oleiro quer que ele seja. E a Bíblia fala que assim temos que ser. Quando nós descemos à casa do oleiro, quando você vem no culto, quando você entra no seu momento de oração, você está deixando Deus colocar a mão em você, que é o barro, e moldar a sua vida. Então ele vem moldando, porque quando Deus chamou você e te escolheu, quem que é chamado e escolhido de Deus aqui? Quando Deus te chamou, te escolheu, ele no coração dele, ele já tinha uma imagem daquilo que ele gostaria que você fosse, e ele está te moldando para você ser exatamente aquilo que ele quer que você seja. E nós temos que permitir que Deus faça isso, mas ele só faz lá na casa do oleiro. Quando a gente chega na presença dele, ele põe a mão na gente e começa a nos moldar. Nesta manhã, Deus está me moldando, Deus está moldando você. Deus, ele atua na nossa vida, na vida de quem está caminhando em santidade, quem está buscando aperfeiçoar a santificação. Deus vai trabalhando no nosso caráter, Deus vai removendo as imperfeições, e Deus vai tratando a gente dia após dia. Escuta bem, quando termina o dia, a gente tem que terminar o dia melhor do que a gente começou. Você acorda, não importa como você está, você pode estar o melhor que for, mas quando terminar o dia, você tem que estar ainda melhor, porque você deixou Deus colocar a mão em você e te moldar. Quem aí quer ser moldado pelo Senhor, diga glória a Deus. Agora entenda uma coisa, nós vemos na casa do oleiro, que nós precisamos passar pelo processo de quebrantamento. Nós temos que ter um coração quebrantado. A palavra aqui diz que quando chegou na casa do oleiro, Jeremias, ele começou a olhar o oleiro fazendo o vaso. Ele foi moldando o barro foi virando um vaso. O vaso já estava até bonito. Aí, Aline, de repente, por alguma coisa, a Bíblia não comenta o que aconteceu, mas o vaso rachou, o vaso quebrou. Então aquele vaso que era para ser bonito e perfeito, agora ele tem imperfeição. Aquele vaso que era para ser bonito e perfeito, agora ele tem falha, ele tem defeito, parece eu e você. Mas aí, o que o oleiro fez? Ele falou assim, rachou, não tem importância, deixa rachado. Dá para vender o vaso rachado também, foi isso que ele fez? Não, veja bem que o oleiro, quem que é o oleiro mesmo? Deus. Veja que o oleiro não achou normal o vaso estar rachado. Ele não achou normal e natural o vaso ficar com defeito. Quando o vaso rachou, o que ele fez? Ele quebrou o vaso todinho, fez virar barro outra vez, e começou a fazer daquele vaso que tinha rachado, um vaso novo. E é isso que nós temos que entender. O Senhor, neste mês, Ele está nos chamando para a casa do oleiro, porque Ele quer colocar as mãos em cada um de nós, vasos que talvez ao longo da caminhada deu uma rachada, deu uma quebrada, tem alguma coisa aí que não está agradando o oleiro, e ele está dizendo: vem aqui na minha casa, deixa eu pôr a mão em você, deixa eu transformar você em barro de novo, e fazer de você um vaso novo, um vaso bonito e perfeito, como eu projetei para a sua vida. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então é isso, Deus quer fazer isso nas nossas vidas esse mês, colocar as mãos em nós, e tirar toda essa impureza, imperfeição, a rachadura, e levar a gente a
ao projeto original dele. Nós nunca seremos perfeitos, mas o fato de não ser perfeito não significa ser conformado com as coisas erradas. Deus quer santidade, Deus quer santificação, e para isso a gente tem que se consagrar na presença do Senhor nosso Deus. Você pode dizer um amém bem forte? Agora entenda uma coisa: para que o oleiro pudesse pegar aquele vaso que rachou, transformar ele em barro de novo e fazer um vaso novo, o barro precisava estar, para todo mundo entender, eu vou falar assim, o barro precisava estar mole, flexível, tratável. Se o vaso, pastora, já tivesse secado e tivesse duro, não virava barro de novo. Então, o vaso deu defeito, mas ele ainda era um vaso tratável, moldável, ele ainda estava mole, tratável. Então ele pôde amassar o vaso, quebrar o vaso todinho, transformar em barro de novo e fazer outra vez. Sabe por que Deus não tem conseguido tratar algumas pessoas? Porque muita gente já endureceu o coração para Deus. Esses dias eu mencionava algo aqui que eu li, que é uma verdade. Antigamente, quando a gente ia na igreja e o pastor trazia uma palavra dura de repreensão, eu lembro quando eu ia para o culto, o pastor Odilon às vezes pregava umas palavras duras, meu pai na fé, e quando o pastor pregava uma palavra dura de repreensão, sabe aquela mensagem que dói, que conforme ele vai pregando a gente vai até envergando tanto que está doendo? Antigamente, quando se pregava uma palavra assim, a gente mudava de vida. Não era assim? A gente ouvia aquela pregação, levava aquela surra, doía, a gente saía até meio torto da igreja, mas a gente ia para casa pensando, chegava em casa, ajoelhava, chorava, pedia perdão, se consertava, e a gente mudava de vida. Hoje, quando o pastor prega uma mensagem dura, os pastores têm até medo de pregar mensagem dura, porque hoje quando os pastores pregam uma mensagem dura, uma mensagem que dói, uma mensagem que corrige, ao invés da pessoa mudar de vida, a pessoa muda de igreja. Porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida. Mas esse mês Deus está tratando a gente, não para a gente mudar de igreja, mas Ele quer que a gente mude de vida. E quem está com o coração aberto para mudar? Fala assim: eu estou com o coração aberto. Pode transformar a minha vida, Senhor. Mas para isso a gente tem que estar realmente com o coração aberto, tratável. E tem muito crente que já endureceu o coração, virou um vaso que o barro já secou, está duro, e aí não tem como moldar mais esse vaso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus é poderoso, Ele não é limitado como a gente. Mesmo que o teu coração endureceu, você pode quebrantar o seu coração hoje diante do Senhor, para que Ele consiga novamente trabalhar na sua vida e te transformar, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Só quem vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, levanta a mão bem alto para os céus, diga assim: eu quero ser moldado pelo meu oleiro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga um amém bem forte, aplaude a Ele com alegria. Tem que ser tratável, tem que deixar Deus tratar. Não pode ficar bravo porque Deus está corrigindo. Não pode ficar bravo porque Deus está tratando. Eu estava vendo, né, vocês sabem que agora eu tenho uma netinha, a gente fala da neta toda hora, mas eu fico reparando, agora ela está crescendo, ela está muito esperta, ela fala, ela é muito espertinha, inteligente, e aí tem hora que ela quer fazer coisas que não é para fazer. E o interessante é que quando a gente, ou o pai, ou a mãe chama a atenção dela e não deixa ela fazer o que ela quer, tem hora que ela fica brava. Ela fica brava, aí ela resmunga, e ela quer desobedecer, ela quer insistir em fazer aquilo que não é para fazer. Mas o legal é que ela é toda alegre, ela é toda brincalhona, e de repente você chama a atenção dela, você fala: não, Valentina. Aí quando você fala: não, Valentina, e ela fica brava, ela muda a cara, ela faz uma cara de brava, e aí fica até o corpinho meio duro assim, porque ela quer teimar em fazer aquilo, né? Ela não aceita a correção e fica brava. A gente tem que parar de ser igual criança diante de Deus.
A gente não pode ser criança. Deus chama a atenção da gente, Deus corrige, e a gente faz igual a criança pirracenta e fica bravo com Deus, fica bravo com o pastor, fica bravo com a igreja, sai da igreja, não vem mais no culto, parece criança pirracenta. Não, isso já passou, esse tempo já foi para trás. Você já cresceu em Cristo. Quem já cresceu em Cristo, aí dá um glória a Deus bem forte. Você cresceu, você já é um adulto espiritualmente, e a palavra de Deus diz assim, ó, escute, Deus corrige, sim ou não? Mas quem é que Deus corrige? Quem é que Deus corrige? Então, por que que Deus me corrige? Por que Deus corrige você? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. A correção não é Deus brigando com a gente, a correção é Deus amando a gente, é Deus cuidando da gente, porque o maior desejo do coração de Deus é quando terminar a sua vida aqui, você encontrar com Ele nos céus, na glória. Quem vai encontrar com o Senhor nos céus aí, diga um glória a Deus bem forte. Mas você tem que deixar Ele te tratar. Mas eu termino essa mensagem dizendo o seguinte, olha para mim, todo esse tratamento lá na casa do oleiro, olha aqui, ó, para não perder, tudo isso que acontece na casa do oleiro, que eu falei aqui, que é importante, ele só pôde acontecer, o barro só foi, quem que é o barro mesmo que eu já esqueci? Eu sou o barro. Quem que é o oleiro? Deus. Todo aquele tratamento na casa do oleiro só pôde acontecer por uma razão, e eu tenho que perguntar antes de contar a razão, quem aqui quer descer na casa do oleiro e ser tratado por Deus? De verdade você quer? Então escuta só, por que que pôde acontecer tudo aquilo? Só por uma razão. Põe para mim aí versículo 1 e 2 de novo, de Jeremias 18, 1 e 2, presta atenção. Fica até em pé para mim saber que acabou a pregação, senão eu vou querer pregar mais uns 20 minutos, daí depois eu apanho da pastora que tem escola dominical. Olha só, por que que Deus pôde tratar? Por que que o oleiro conseguiu transformar o barro em vaso bonito? Palavra do Senhor que veio a Jeremias, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, o que que o Senhor disse ao Jeremias? Vamos ver? Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Qual foi a ordem de Deus? Levanta-te e desce à casa do oleiro. Para as coisas poderem acontecer, elas só puderam acontecer porque o Jeremias ouviu esta palavra. Olha o versículo 3, põe o comecinho do versículo 3, está escrito assim, e desci à casa do oleiro. Você pode dizer após mim? Fala bem forte, desci à casa do oleiro. O que que significa isso? Fala comigo bem forte, humildade. Humildade, a humildade de descer. A gente não quer descer, a gente só quer subir. A gente só quer subir, mas aí ele falou assim, não, você precisa descer, você precisa de humildade. Agora desce na casa do oleiro e deixa o oleiro amassar você, deixa o oleiro apertar você, se for preciso deixa ele quebrar você. Mas tem gente que é orgulhosa demais e não tem essa capacidade de descer, de se deixar ser apertado, amassado, quebrado, porque é orgulhoso. E Tiago escreveu lá em Tiago capítulo 4, versículos 7, 8, por ali, o Tiago escreveu assim, ó, que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Quem é soberbo, quem é orgulhoso, é resistido por Deus. Deus não tem como tratar e abençoar quem é orgulhoso. Agora, quando você é humilde e você se sujeita a Deus, você desce à casa do oleiro, você se coloca nas mãos do Senhor para ser amassado por Ele, você está sendo humilde, e aí Deus te agracia, Deus te abençoa, Deus te transforma, Deus te dá vitória. Mas você tem que ter a humildade de descer na presença de Deus, você tem que ter a humildade de descer aos pés do Senhor, de se humilhar aos pés dele. E eu termino essa mensagem dizendo para vocês qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, e você vai ler aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21. E enquanto eles vão colocando 2 Timóteo 2, 20 e 21, eu vou ler sem eles colocarem Romanos 9, 21.
Está escrito assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Fala comigo assim, ó. Existem dois tipos de vaso. Fala comigo, vaso de honra e vaso de desonra. Pergunta por mão do lado, que tipo de vaso você quer ser? Ou que tipo de vaso você tem sido? O que você tem sido e o que você quer ser. Mas olha lá, vamos lá, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, acompanha comigo para a gente orar. Pode pôr a música de fundo para a gente orar. Ora, numa grande casa, não somente existem vasos de ouro e de prata. Existe vaso de ouro e de prata? Sim. Mas ele está dizendo que numa casa grande tem vaso de ouro e de prata, mas não tem só esse tipo de vaso. Diz que também tem vaso de pau e vaso de barro. Aí ele diz assim: uns vasos são para honra, e outros vasos, porém, para desonra. Versículo seguinte: de sorte que, se alguém, esse alguém é quem? Esse alguém é quem? Eu vou perguntar, você fala eu. Esse alguém é quem? Então ele fala: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para honra. Quem quer ser vaso para honra aqui? Para ser vaso para honra, você precisa se purificar, se santificar, caminhar e crescer e se aperfeiçoar em santidade, como nós lemos lá em 2 Coríntios 7:1. Porque se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. O vaso para honra, como que ele é? Ele é um vaso santificado e um vaso idôneo para o uso do Senhor. Quem quer ser usado pelo Senhor aqui? Para ser usado pelo Senhor tem que ser um vaso de honra. E o vaso de honra é aquele que se purifica. Então, se purificar destas coisas, vai ser um vaso de honra santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você tem a humildade? Você é capaz de ser humilde agora, de se colocar, de descer na casa do oleiro, se colocar nas mãos do Senhor e falar para Ele: põe a mão em mim, Senhor, e me molda. Você tem a coragem de abrir o seu coração para Deus e falar para Ele, verbalizar para Ele aquilo que você sabe que está errado na sua vida, aquilo que tem rachado você, e pedir para Ele: Senhor, me quebra, me amassa e faz de mim um vaso novo, porque eu não quero, eu sei que existe vaso de desonra, mas eu não quero ser esse vaso. A sua palavra diz que se eu me santificar, se eu me purificar, eu vou ser um vaso de honra, e eu quero ser um vaso de honra. Quem tem coragem de falar isso com Deus? Você pode então fechar os teus olhos, e agora é um papo entre você e Deus. Eu vou orar aqui também no altar, mas eu quero que você não fique só ouvindo a minha oração, porque é um particular entre você e o Senhor. Fala com Ele agora, fala com o Senhor. Pai querido e poderoso, nós lemos a Tua palavra, ouvimos a Tua palavra, entendemos o que o Senhor quis ministrar aos nossos corações, e agora é o momento em que nós temos que dar uma resposta à Tua voz. Temos que responder sim ou não à Tua palavra. Temos que olhar para o Senhor e dizer: eu quero ou eu não quero. O jovem rico não quis, ele virou as costas e foi embora e continuou vivendo como ele vivia. Mas o Davi quis. O Davi se prostrou aos teus pés, Senhor, e falou: sonda-me, ó Deus, conheça o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e me ensina a andar nos teus caminhos, guia-me pelos caminhos eternos. E aqui estamos nós agora diante do Senhor, abrindo o nosso coração. Na verdade nem precisa, porque diante do Senhor nós somos como um livro aberto, mas nós estamos aqui tomando essa decisão de abrir o nosso coração.
e de pedir ao Senhor que tire de nós, tire das nossas vidas toda imperfeição, aquilo que a gente não consegue tirar sozinho, aquilo que a gente já tentou tirar e não conseguiu, Senhor. Tira, vem Espírito Santo, vem Senhor como oleiro que o Senhor é, e pega esse barro que somos nós, e aperta a gente, amassa a gente, se for preciso quebra tudo e faz de novo, Senhor, mas que nós possamos sair deste culto como um vaso novo, como um vaso de honra, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Diga comigo: Senhor Deus, eu quero ser moldado por Ti. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre a minha vida e me molda segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida. Você pode levantar as mãos só por um instante e começar a glorificar o Senhor. Vamos sentir a presença de Deus agora. Enquanto a gente vai glorificando ao Senhor, o Senhor vai colocando a mão na nossa vida. Enquanto a gente vai glorificando e dando liberdade para o Espírito Santo se mover, o Espírito Santo se move e Ele nos transforma. Abre a sua boca e glorifica o Senhor. Erga a sua voz e vai glorificando a Deus. Os pastores, os diáconos, estendam as mãos para a igreja, ergam a voz e comecem a interceder pelo povo. O ministério de louvor erguendo a voz e glorificando a Deus. Todas as pessoas que estão aqui, homens e mulheres de Deus, vai glorificando e sentindo a presença, sentindo a presença, sentindo a presença e dando liberdade para o Espírito Santo se mover, dando liberdade para o Espírito de Deus trabalhar. Você vai sentir vontade de falar em línguas estranhas, pode falar em línguas estranhas. Aqui é uma igreja pentecostal, nós cremos no batismo no Espírito Santo e no mover do Espírito Santo. Pode falar em línguas, pode falar em línguas. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo agora, pessoas vão ser renovadas espiritualmente, receber reavivamento. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem encher as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, se move em nós, porque a mudança que tem que acontecer nas nossas vidas é interior, é interna, começa por dentro, e quem transforma a gente por dentro é o Senhor através do Espírito Santo. Por isso o Espírito de Deus se move agora, se move nas nossas vidas, quebra o nosso coração, quebra, tira todo orgulho, Senhor, e nos faz entender que somos pequenos diante do Senhor e totalmente dependentes de Ti. Para andarmos em santidade, para caminharmos em santidade, precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, do Teu socorro, Senhor. Segura nas nossas mãos e ajuda a gente a caminhar, a andar em santidade, a aperfeiçoar a santificação na nossa caminhada, até o dia da Tua gloriosa vinda, Senhor. Vai trabalhando na Tua igreja agora. Igreja, continua glorificando. Se você puder agora, segura na mão de alguém que está à sua esquerda, à sua direita, e só mais 2 minutinhos, ora com o teu irmão, ora com a tua irmã. Você é uma brasa viva, e quando uma brasa encosta na outra, as duas ficam mais acesas, o fogo fica mais forte. Ora com o teu irmão, com a tua irmã agora. Oh, aleluias. Oh, aleluia, 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 aleluias. Canta lá basuriandaраmanaias, canturiandoriassumiandere Você que está nas redes sociais, não fica só assistindo, ora, sente a presença, deixa o Espírito Santo te encher aí, deixa o Espírito Santo te encher, homem de Deus, mulher de Deus, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da presença do Senhor. Continua glorificando enquanto o Espírito de Deus te enche. E vai sentindo Ele encher você agora, Ele está te enchendo.
mas Ele não quer encher só até o tornozelo, Ele não quer encher só até o joelho, Ele não quer encher apenas até a cintura, Ele quer te encher até transbordar. Transborda aí na presença do Senhor, transborda do Espírito, transborda na presença do Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor. Eu quero convidar a igreja a honrar Jesus comigo agora, dando para Ele a melhor salva de palmas que a gente conseguir dar, a mais forte de todas, e gritar palavras de louvores, palavras que exaltem o Rei. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia.